Olá, gente, mais uma vez aqui, estou gravando no meu canal, provando a existência de Deus, dons, poder e unção. E eu queria aqui falar hoje sobre quando eu devo falar em línguas estranhas. Quando eu devo falar em línguas estranhas, geralmente a gente fala em línguas estranhas quando estamos reunidos, né, falando em línguas estranhas. Às vezes em momentos de festas, em momentos festivos, nós falamos em línguas estranhas. E o falar em línguas, ele é uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Quando a gente fala em línguas estranhas, nós se edificamos a nós mesmos. Nós estamos em um contato com Deus. Em mistérios falamos a Deus e nós não conseguimos compreender aquilo que falamos. Só que devemos compreender que falar em línguas estranhas, que é um tipo de oração, orar em línguas, falar em línguas, é um tipo de oração. Nós devemos procurar falar em línguas estranhas, não só quando nós estamos orando na igreja, no templo, né? Nós devemos orar no quarto, nós devemos orar em qualquer lugar, línguas estranhas. Nós não devemos orar só quando estamos reunidos. Outro detalhe que eu queria falar aqui também, a questão do que nós somos acostumados a falar em línguas estranhas quando tem muitas pessoas, né? No momento ali da reunião, da festa, nós falamos em línguas estranhas. Mas o falar em línguas estranhas, ele é um ato do Espírito Santo na vida do crente. Um crente que geralmente fala em línguas estranhas é um crente que ele é edificado na presença de Deus. Ele é edificado com Deus. Existem pessoas que falam em línguas estranhas pouco e oram muito em português, né? Paulo falou assim: se o crente ele tá falando línguas estranhas no meio de uma multidão e não existe nenhum intérprete que ele fale mais baixo, consiga Deus, a não ser que existe um intérprete, né, que interpreta aquelas línguas estranhas. Mas de maneira nenhuma Paulo ordena que a pessoa fique calada dentro do culto, ou fale ou não fale em línguas estranhas. E geralmente quando as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas oram muito, falando, né? Falando oração falada, que é falando mesmo português. Mas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas devem sempre procurar orar em línguas estranhas. Por quê? Porque quem ora em línguas estranhas, ora em espírito. O Espírito Santo, ele entra em contato com Deus e ele consegue de uma forma especial expressar seu sentimento, expressar o que você está passando, coisas que você não conseguiria explicar com palavras em português, sabe, falando meu Deus, eu estou assim. Quando você fala em línguas estranhas, o Espírito Santo ele consegue traduzir isso a Deus. Não que Deus não escuta, não que Deus não venha conseguir assim. Deus não consegue entender o que realmente eu falo, sabe? O sondar meu coração não é isso. É que quando você fala em línguas estranhas, seu espírito está tipo assim ligado a Deus, né? Conectado a Deus. Então, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo sempre devem orar em línguas estranhas. Experimente orar assim 2 horas, 3 horas de línguas estranhas, falando em línguas estranhas. Você vai ver que a sua vida espiritual ela vai melhorar, a sua vida espiritual com Deus vai melhorar.
Não fique orando simplesmente em português, como se você não fosse batizado com o Espírito Santo. Também não fique olhando línguas estranhas aonde você for também, né? Quando assim, você nem deve exagerar, mas também você não deve ficar parado. Você não deve deixar de orar em línguas estranhas porque você não está em uma manhã de avivamento. Não. O crente deve orar línguas estranhas em toda oração. Em todas as orações deveria ser bom se o crente orasse em línguas estranhas. Porém, irmão, para não ficar aquele exagero, né? Aquele negócio espiritualizado, ore em línguas estranhas sempre sozinho, se estiver num quarto, se der vontade, sei lá, em alguma oração, numa vigília, sempre procure ficar orando em línguas estranhas, porque sempre você sua comunhão com Deus, ela vai estar sempre renovado, né? Você sempre vai estar renovado, você sempre vai estar na presença de Deus. E não espere simplesmente orar em línguas estranhas só quando tiver campanhas, quando tiver em momentos festivos. Porque o falar em línguas, Paulo falou que o falar em línguas estranhas, ele é um ato do crente com Deus. Você não deve falar em língua estranha para as pessoas te verem falando. Você não deve falar em língua estranha para as pessoas te notarem falando. E nem para mostrar que você é poderoso, nem para mostrar que você é batizado, ou para mostrar que você tem que você está bem com Deus. Você tem que orar em língua estranha porque você é batizado, e dentro desse batismo Deus tem um propósito de lhe batizar. Você tem revestimento de poder, revestimento de autoridade. É um revestimento de poder para o crente. Crente que é batizado, ele faz as coisas diferentes, faz as coisas com mais autoridade, faz as coisas com mais motivo, sabe? Ele tem mais motivo, ele tem mais disposição para fazer as coisas de Deus, porque o Espírito Santo está, de uma certa forma, revestindo ele para fazer isso. Não que uma pessoa que não seja batizada com o Espírito Santo, ela é menos, não é isso. Ela não é menos, ela simplesmente ainda não passou por esse momento de experiência, que vai fazer ela ficar mais dedicada, mais sentir uma sede, uma fome, um desejo de mais buscar a Deus. Tá? Então, pessoas que não são batizadas e pessoas quem não é batizado, busque o batismo, busque a presença de Deus, ore, consagre a sua vida, leia muito a Bíblia, sabe? Acredite que você vai ser batizado um dia. Acredite que Jesus Cristo ele vai te batizar também. Fique buscando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, porque quando a gente ora a Deus, a gente pede, às vezes parece que não vai acontecer, mas vai acontecer. Jesus vai te batizar também. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Existia uma campanha na igreja, minha igreja, né, que eu me congregava, existia a campanha da oração das 11h30 a meio-dia. E todos os dias eu ia para essa campanha de oração. Todos os dias e todos os sábados eu estava nos círculos de orações da Senhora. Na época eu tinha mais ou menos 10 anos, 11 anos. Aí aconteceu um dia eu fui batizado, só que eu não sabia que eu tinha sido batizado. Eu não sabia, porque eu estava orando do lado de um irmão que era batizado, e depois eu dei vontade de falar em línguas estranhas. Eu comecei a falar, e pronto, eu comecei a falar. Falava toda hora, falava quando estava sozinho, sempre gostava de falar baixinho, e eu não entendia aquilo. Aí depois que eu vim entender que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, para que serviu o batismo, a intenção do batismo de Deus para mim, eu fui aprendendo essas coisas. Com 12 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. E desde 12 anos até hoje, eu nunca deixei de falar em línguas estranhas. E muitas vezes o falar em línguas estranhas, ele se torna uma ação importante do Espírito Santo na vida do crente, sabe, na vida da pessoa. Então é muito importante o crente ser batizado, é muito importante o crente buscar o batismo. Não fique desanimado porque você não é. Busque o batismo, mas como você buscar? Como eu busco? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, sabe? Você tem que se dedicar em buscar a Deus no seu quarto, ore no seu quarto.
Ore todas as vezes que você sentir vontade de orar, ore. Você sente, geralmente, as pessoas sentem vontade de orar e não ora, deixa para orar depois. Pois naquele momento que você sente a vontade de orar, é exatamente esse momento que o Espírito Santo quer que você ore. Então ore, sabe, se ajoelhe, tem aqueles momentos de oração. Às vezes você está fazendo alguma coisa e de repente você sente aquela vontade de orar. Aí você pensa assim, não, mas depois eu vou orar. Aí depois você nem ora, termina não orando porque o Espírito queria que você orasse naquele instante. Seguir a voz do Espírito Santo. Seguir a voz do Espírito Santo. Sempre que você seguir a voz, sempre que você sentir o desejo de orar, o desejo de, sabe, de fazer algo espiritual para Deus, faça, não deixe para depois. Porque aquele instante que Ele quer que você faça, não é na hora que você quer, é na hora que Ele quer. Aí se você deixar para fazer na hora que você quer, você não termina nem fazendo, tá? Busque o batismo e não fique apenas falando em línguas estranhas em momentos de festas, certo? Fale em língua estranha todo dia, fale em língua estranha quando você sentir, quando você quiser, tá? Quando você quiser, você que é batizado, você pode falar em língua estranha no momento que você quiser, certo? Se você quiser passar a noite inteira falando, você fala. Se você quiser passar o dia inteiro falando, você fala. Não é simplesmente meia hora, uma hora. Se você quiser passar o dia inteiro, você passa. Agora, nós não passamos uma hora, um dia inteiro orando, falando em línguas estranhas, porque nós temos outras obrigações. Nós temos outras coisas para fazer. Nós não podemos ficar sempre. Seria bom se ficássemos, mas não dá, né? Mas vamos supor que você hoje fala meia hora só língua estranha. Fale uma, comece a falar 2 horas língua estranha. Você vai ver quantas coisas você vai descobrir. Quanto mais tempo você falar em línguas estranhas, mais tempo você vai descobrir as coisas de Deus. Mais coisas você vai entender as coisas de Deus. Mais importante você vai dar mais importância à palavra, sabe? Você vai ver coisas na palavra, você vai ter mensagens reveladas. Você não vai ficar perdido, sabe? Sem saber o que fazer da vida em questão de chamada de Deus, em questão de dons de Deus, do que Deus quer com você, certo? Fale em línguas estranhas, busque a Deus. Eu me lembro que quando eu era mais assim, tinha adolescência, muitas vezes, quando saiu aquela mensagem do Marco Feliciano, a Destronando Satanás. Destronando Satanás, para mim, foi a mensagem mais que eu com os meus colegas, a gente era jovem na época, bem jovem, adolescente, a gente colocava o DVD para tocar e o que acontecia? A gente ia falar em língua estranha ouvindo Marco Feliciano pregando, destronando Satanás. A gente começava a falar em língua estranha, começava a entrar naquele mistério, era no sapateado e falava língua estranha. E aquele negócio gostoso, a gente falava em línguas estranhas assistindo DVD. Tempo que saiu as mensagens de Marco Feliciano, o Sonho de José, eram as mensagens que a gente assistia no DVD para falar em língua estranha, só para falar em língua estranha. Só para falar em língua estranha. A gente botava para falar em língua estranha, porque a gente sentia a presença de Deus através desses DVD. Eu acho que ainda hoje, quem colocar para assistir, dá vontade de falar em língua estranha, porque é uma coisa muito boa, é um mistério de Deus para o crente, certo? Muitas pessoas acham que ser crente é besteira, mas ser crente é a melhor coisa do mundo. E ser crente batizado e ser crente cheio de Deus e do Espírito Santo é a coisa melhor do mundo, é as coisas melhor na terra, certo? Então, gente, eu quero aqui que vocês possam me ajudar, tá? Se inscreva no canal, no meu canal, se inscreva, curte, comente, sabe? Ajude esse canal a se divulgar e faça alguma pergunta para que eu possa te responder alguma coisa, certo? E finalizando aqui, ó, falar em línguas estranhas. Nunca pare de falar em línguas estranhas. Nunca pare de falar em língua estranha. Às vezes vai chegar tempos que você vai querer falar língua estranha até no meio da rua. Você vai querer falar em língua estranha onde você quiser. Certo que você não vai falar, né? Porque temos que ter sabedoria. Mas ser cheio do Espírito Santo é muito mais
do que meia hora de línguas estranhas, tá? Não é só falar em línguas estranhas que você já está cheio do Espírito Santo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre cheio do Espírito Santo para você. Então não deixe de falar em língua estranha, não espere simplesmente festas para falar em língua estranha, não espere estar no meio de pessoas, meio de muita gente para falar em língua estranha. Fale em língua estranha onde o Espírito Santo de Deus te tocar, certo? Com entendimento, tá? Não vai falar no meio de ímpios, sabe? No meio de pessoas assim, que não é crente, que não vai dar certo você falar em língua estranha, não tem sentido. Agora, falar em língua estranha assim, se você tá orando no seu quarto, peça para Deus começar a falar em língua estranha, comece a falar em língua estranha, sabe? Só você e Deus, não precisa ninguém saber, não precisa você, né, fazer no outdoor, botar no cartaz que você tá falando em língua estranha. Geralmente, às vezes eu ia para a igreja para falar em língua estranha, para as pessoas verem eu falando, e eu não falava. Eu não conseguia falar em língua estranha, porque o Espírito Santo sabia que eu queria era só aparecer. Quando eu ia, é, tipo, para a manhã de avivamento, com a intenção de adorar a Deus, eu falava até anoitecer, certo, irmãos? Então, Deus te abençoe aí nesse rápido aqui comentário sobre falar em línguas estranhas, certo? Falar em línguas estranhas é para crente em Jesus Cristo, é para qualquer crente, é qualquer crente que acredita em Jesus. Se não for batizado, Jesus batiza, e se for batizado, fala em línguas. Depois das línguas estranhas, gente, aí vem os dons espirituais, tá? Não é o falar em línguas, não é a última coisa, não. Falar em línguas é só o começo de muita coisa que pode acontecer na sua vida aí, se você se dedicar, se você ler, estudar a Bíblia, buscar. O falar em línguas é só o começo, tá? Não é, Jesus não te batizou para falar em línguas a vida inteira, não. Isso é só um começo, certo? Você tem que falar em línguas estranhas, tem, mas não se resume a só falar em línguas estranhas. Existem outras coisas que o falar em línguas revela, que o falar em línguas nos leva a entender. Tá bom, irmãos? Então, paz do Senhor aí, curte o canal, comenta, compartilha, divulga aí o canal para mim poder, né, crescer aí nesse canal. Os irmãos aí que são crentes de qualquer denominação, não importa a denominação, não importa qual seja, certo? Curte e comenta e Deus te abençoe.